reportagem. Tem Zelaide. Zelaide. Como se fosse um V. Exatamente, né? Bem, como é que começou a sua atividade no local? Como foi? Daí eu comecei a trabalhar em dezembro de 76, logo 2 dias depois de formado. Eu me formei dia 8 de dezembro de 76, dia 10 eu tomei posse como diretora da unidade sanitária de Colares, que é uma outra médica. A vida transcorria normalmente com médico no interior. As coisas realmente parasitórias, aquelas gripes, doenças bem simples. Quando chegou aqui em setembro, depois da Semana da Pátria, me lembro bem pelo seguinte, porque houve o desfile, eu estava lá, a cidade era normal, estava aquelas suas crendices mesmo de pescador, cidade praiana, cidade praiana, eu morava na beira da praia, com as 3 empregadas, a pretora e a dentista, que são minhas amigas, até hoje. Depois da Semana da Pátria, eu comecei a ser procurada por pessoas na própria unidade que se diziam atacadas por algo que eles chamavam de chupa-chupa. Como é que acho que surgiu o batismo, né? Foi lá que surgiu, porque foi o primeiro local que apareceu, foi em Colares. Não foi na Vigia, não foi no Mosqueiro, tá? Nem foi em Santo Antônio do Tauá, foi lá. Porque ela é a praiana, ela é a cidade praiana, as outras não são mais centrais. Então, aí houve um descrédito da minha parte, sabe? Eu achando que era crendice, que era até problemas assim de bruxaria, que eles acreditassem, tudo bem. Mas aquilo foi se repetindo durante a semana toda, com uma insistência. Um dia vinha um, outro dia vinha outro paciente. E eu, no princípio, eu não me preocupei em examiná-los, só em escutar. Isso é o mal de todo médico recém-formado, né? Ele se forma com cheio de vaidade e ele acha que tudo é palhaçada, e só a medicina que é real. Na segunda semana, aquilo se tornou tão repetitivo que eu passei a examinar as pessoas que se diziam atacadas. E eu via, Daniel, coisas assim que eu nunca vi nem pude explicar, porque não existe nos meus livros. A área que eles diziam que tinham sido atacados apresentava queimadura semelhante às ações do raio de cobalto. Sabe o que é cobalto? Quando o cobalto bate na pele, queima, tá? Fica aquela parte enegrecida. A alopécia, que não sei se você sabe que a alopécia cai todos os pelos de uma vez só, inclusive com raiz e tudo. E aquela parte descasca posteriormente, né? Por exemplo, quando eles eram atacados no tórax, o hemitórax atingido descascava e o outro ficava íntegro. Os pelos ficavam íntegros do lado não atacado e caíam por inteiro do outro lado. E eles sempre me apontavam o local da chupada, que no princípio eu não podia visualizar por causa da pele, que se encontrava enegrecida. Mas esse enegrecimento era súbito. Se ele era atacado de noite, de manhã ele já estava negro. Mas é uma queimadura, deixa eu te definir como seria essa queimadura. Ela não forma bolhas, Ela não é semelhante a uma queimadura tipo fogo, tipo água quente. Ela é tipo raio. É idêntica ao raio de cobalto. Dores no local? Não há dores. Não há dores. Vermelhidão? Há vermelhidão, que depois enegrece, fica enegrecida, cai os pelos. Eles não referem dor, eles só referem a... Não pode. É igualzinho queimadura de raios de cobalto. Eles só referem um ardor discreto. Quando a pele, no segundo ou terceiro dia, começa a cair, a gente vai visualizar os 2 orifícios que eles apontam desde o princípio. São 2 pontos semelhantes a furadas de agulha, paralelos, tá? E bem próximos. Como se fosse assim, 2 orifícios feitos por um grampeador. Isso que mais me impressionou, porque todos tinham isso. Todos, nenhum deixava de ter. E eram homens, geralmente? Homens, mulheres, rapazes, só não crianças. Nunca atendi criança. Aí eu comecei a registrar um relatório, com aquela vontade de mandar e aquele medo de me tornar ridícula. Sabe? De pensarem, poxa, foi pro interior e já ficou cheio
de hábitos, né? Quando chegou na terceira semana, a população, que na ilha, na época, na ilha toda, era de 6.000 habitantes, e na sede do município era de 800 habitantes, para você ver como era pequenininho. Ela começou a esvaziar. Os ônibus que só faziam uma viagem por dia passaram a fazer 2, 3, porque a procura de passagem era muito grande. A primeira pessoa que fugiu da cidade, por incrível que pareça, foi o delegado. Quando deveria ser o último. Ele atravessou, porque ele morava perto de mim, e disse para mim: olha, doutora, a senhora não vai embora? Eu disse: não. Ele disse: pois eu já vou, porque eu não sei o que é isso. E nem os meus soldados, ele tinha 3 soldados no destacamento dele. Eles não querem ficar, estão com medo, então vamos todos embora. Aí eu me lembro que eu falei para ele: mas não tem mais ônibus, acabou. Ele disse: não, mas não tem importância, eu vou de barco. Quando na cidade não tem trafiche. Então ele foi de canoa para a vigia, da vigia ele pegou um ônibus e foi para Belém. Com isso, Daniel, a cidade foi esvaziando a cada dia. De 800 pessoas, ficou reduzida a pouco mais de 300. Tudo fechou. Fechou a prefeitura, porque o prefeito não podia contar com seus funcionários. Fechou o grupo, fechou a escolinha, tinha das crianças, e só ficou funcionando, eu me lembro bem, a unidade, porque tinha que atender os casos. E mais nada, porque nem o fundo rural continuou aberto. Mas o principal motivo que fez eles fecharem foi porque eles não dormiam de noite. Eles passavam a noite acordados vigiando a população. De dia, eles não queriam trabalhar. E eu tinha que trabalhar porque eu tinha que atender os pacientes. Tanto prova que a dentista não trabalhava. Porque ela não tinha necessidade de trabalhar. Mas eu tinha para atender os casos. Porque, inclusive, nessa época dá muita crise de histeria, né, na própria população. Muitos que nem são atacados começam a passar mal com medo de serem atacados. Eu pedi à Secretaria de Saúde permissão para me ausentar da cidade, para vir para minha casa. E foi negado, porque eles não acreditaram e acharam que eu tinha que continuar lá. E eu continuei. O prefeito, todos os sábados, ele vinha a Belém. Ele comprava pistolas, fogos de artifício, e mandava juntar latas e distribuía café para a população. Então, quando chegava às 6 da tarde, todo mundo começava a vedar os orifícios das casas com jornais, inclusive buracos de telha, janela, tudo era vedado, buraco de fechadura. Até a minha casa, a empregada tinha um trabalho de botar nas vidraças, porque a minha casa era a única de alvenaria da cidade toda, o resto tudo era madeira e barro. Então ela botava jornal nas vidraças, ela entupia todos os buracos de telha com jornal, isso ela começava desde cedo fazendo. E até os buracos da fechadura, quer dizer, eu queria meter a chave e não podia estar entupida de papel. Tudo para não entrar o raio, porque o raio, segundo eles, entrava através de orifícios. Ela não conseguia entrar num local totalmente vedado. O que é difícil, porque no interior as casas são muito abertas. Então, começava isso. 6 horas da tarde nós íamos para as portas, da porta, né? Era distribuído o café, as pistolas, que eu tenho pavor, que eu nunca arrisquei, e as latas para que eles batessem, na tentativa de não deixar eles baixarem mais do que eles já baixavam. Chegaram a baixar muito? Baixar muito. Inclusive eles tentaram, na época que a aeronáutica estava lá, eles tentaram aterrissar no campo de futebol, o único campo de futebol que tinha na cidade. E o pessoal da aeronáutica correu da praia para o campo de futebol, que ficava na estrada, para tentar entrar em contato com eles. Mas aí a população chegou na frente e afastou com pistolas e baques. Então isso para eles foi um horror, porque eles passaram uma semana conscientizando a população de que eles não existiam, tá? Mas que quando eles aparecessem, olha só a incoerência, né? Que não era para se fazer absolutamente nada para espantá-los. Mas é difícil você convencer o caboclo da Amazônia com uma coisa dessa. Então, nessa época, houve muita afluência assim, de políticos, né, deputados estaduais, pela área,
para lá, né? Eles iam lá ver. Eles iam lá ver. Inclusive eles faziam gozação, diziam que eles eram pilotados por mulheres verdes e de cabelos loiros. Isso é a base da gozação deles, talvez. Então, voltando, então nós começávamos, nós não, porque eu não batia lata, nós ficávamos batendo lata, soltando pistolas até o dia amanhecer. Aquela barulheira. Então, como eu tinha que trabalhar, eu acho que eu era a única que dormia na cidade. Mas um sono perturbado, porque toda hora era uma pistola, era um baque, eles faziam um revezamento para bater. E o número de casos cada vez aumentando. Porque no princípio, Daniel, as pessoas não foram atacadas na sede, e sim nas vilas. Muitas vilas. 7 vilas. Além da sede, tem 7 vilas. O primeiro paciente que eu atendi, ele era de uma vila chamada Fazenda. E foi um rapaz. Um rapaz de seus 18 anos. Ele foi namorar, depois voltou para casa e dormiu com roupa e tudo, com a janela aberta. Ele me contando, a janela aberta. Por volta de umas 2 horas da madrugada, que ele calcula, mas que ele não tinha relógio, ele foi despertado por uma sensação assim de calor, sabe? Ele tentou, abriu os olhos e pela janela onde ele tinha atado a rede, pela janela onde ele estava com a rede armada, ele viu que entrava um foco luminoso de coloração azulada, nunca amarela, semelhante à luz elétrica, azulada, que incidia em cima do peito dele, tá? E que paralisava. E eu perguntei, mas por que você não gritou de socorro? Mas eu não pude, doutor, porque eu não podia mover nenhum dedo meu, eu estava completamente paralisado. E eu ainda perguntei de medo. Ele disse, não era medo. É porque eu não podia mesmo. Quando o Arthur se tornou insuportável, que eu pensei que estava morrendo, aquele feixe de luz saiu de mim e recolheu como se tivesse sido puxado por alguém. E eu fiquei liberto, abri a boca e pedi socorro. Aí levaram ele de manhã cedinho para a unidade. Ele foi o primeiro paciente que eu atendi. Ele apresentava a queimadura no tórax inteirinho. Esse não era só no tórax, era todo o tórax dele estava queimado. Eu ainda achei, como ele foi o primeiro, que ele devia estar bêbado. E que aquela queimadura ele devia ter conseguido com briga. Mas como era uma queimadura diferente de tudo aquilo que eu tinha visto, eu fiquei encucada. A segunda paciente minha foi uma moça. Foi numa localidade chamada Genipaúba, com G. Genipaúba. A janela da casa dela, Daniel, não tinha, era um pedaço de pano. Era um pano que eles colocavam. E ela foi queimada, só que como ela estava dormindo de lado, ela foi queimada aqui pelo pescoço. Inclusive os orifícios eram semelhantes ao pescoço, fazendo com que os funcionários da minha unidade dissessem que era um vampiro, que era próximo aqui ao pescoço, porque ela estava de lado e queimou assim. A terceira paciente minha, ela morreu. Aí eu trouxe para o Renato Chaves, os primeiros servidores do Estado, mas quando chegou nos servidores do Estado, eu deixei que o prefeito tomasse as providências, porque eu vinha no carro dele, meu carro estava sem gasolina. E ele levou para o Renato Chaves. O Renato Chaves, eles não souberam da causa do diagnóstico, mesmo a gente explicando o que ela estava sentindo, o que tinha acontecido antes, 12 horas antes, eles não acreditaram, fizeram aquele ar de descrédito, né? E deram como causa a morte a única coisa que realmente mata no mundo, que é a parada cardíaca. Eu me lembro que ela, de manhã cedo, essa morava na sede, por sinal, atrás da unidade. Era uma senhora, essa é a terceira, é uma senhora. Foi o seguinte, de manhã cedo eu cheguei na unidade, era por volta de 7h30, e me disseram que tinha uma senhora que tinha sido atacada pelos pastores e estava me esperando. Aí eu me preparei para escutar outra história. Quando ela entrou, ela tremia muito, mas muito mesmo, mas uma senhora de idade, mãe de filho,
que eu já conhecia de vista e sabia que era uma mulher íntegra. Ela disse para mim, doutora, eu fui atacada pelo fubachão, ela disse, fui. Abriu a blusa e mostrou em cima do seio esquerdo. Essa ainda não tinha ficado enegrecida, porque ela foi imediatamente. Tinha 2 orifícios, semelhantes a 2 agulhadas. O peito dela estava vermelho e perenneado, não estava enegrecido, mas muito perenneado. E ela dizia que naquele local ela estava sentindo falta de ar. Mas se tu comparasses o outro lado, pro lado que tinha sido atingido, era assim como se uma diferença absurda. Qualquer pessoa sabia que aquilo tinha sido acontecido alguma coisa. E muita coisa. Eu ainda tentei conversar com ela, eu ainda tentei dizer para ela que era impressão, que alguma coisa tinha acontecido. Ela disse, não aconteceu. Eu dei minha cama de prender meu cabelo. Sim. Aí ela foi na unidade e conversei, eu disse que era aquela impressão, que não era verdade, que tinha acontecido alguma coisa. Eu ainda disse, tentei induzi-la que fosse algum bicho que tivesse ferrado, mas não ia ferrar tudo aquilo, aquela área enorme. Aí eu me lembro que eu dei para ela diazepam, de 5 miligramas, porque ela tremia muito, inclusive ela não conseguia levar o copo na boca, de tanto tremer o copo com água. Ela disse, o diazepam é um tranquilizante fortíssimo, tá? É controlado. Aí ela disse que ela estava sentindo tontura, muita fraqueza. Um detalhe que eu esqueci de dizer é o seguinte, que todos eles que eram atacados, eles apresentavam fraqueza e no hemograma eles apresentavam anemia, diminuição de hemácias. Eles ficavam repetindo tanto tempo que eles estavam com fraqueza, que eu pedi ao laboratório que fizesse o hemograma deles. Agora veja bem, o tipo de anemia deles era diminuição de hemácias e não baixa de hemoglobina. Não era a hemácia que descorava, ela diminuía de número. Você entendeu? Tem 2 tipos de anemia, né? Ela não descorava, ela diminuía de número. Todos eles insistiam nisso, eles sentiam tontura e fraqueza, uma astenia enorme. E sempre me pediu para tomar soro. Alguns eu atendia, mas eu só tinha 2 leitos na unidade. E ela me disse que ela estava sentindo muita tontura, muita fraqueza e que não estava mais conseguindo andar. Que quando ela se levantou para se despedir de mim, ela disse para mim, eu acho que eu não vou conseguir andar. E ela veio andando. Aí eu conversei com ela, tudo, dei o calmante, aí eu pedi para um funcionário levar em casa. Aí isso já era por volta de 10 horas da manhã. Aí atendi mais 1 ou 2 que tinham sido atacados pelas outras localidades, Cariri, lá do Furo da Laura também, que tinha. Quando deu assim, 3 horas da tarde, eu estava em casa, a mulher dela mandou me chamar. Aí ela estava com rigidez de nuca, ela estava com um quadro semelhante de uma meningite. Só que ela não apresentava febre, não apresentava vômito. Ela só estava em rigidez total, inclusive de nuca. Nenhum membro dela dobrava. Nada. A respiração bem ofegante e completamente em coma. Em coma total. Não era parcial não, porque ela não apresentava um reflexo. Aí eu tentei trazer ela no meu carro, mas aí, como não tinha gasolina, tinha pouca gasolina, não dava para vir para Belém, e ela estava dura, não dava para dobrar, eu chamei o prefeito e ele trouxe. Só que também, pelo carro dele ser um Fusca, ela veio deitada com as pernas do lado de fora, porque nós não conseguimos dobrar as pernas. Essa foi o homem, que aqui ninguém sabe, ninguém viu, abafado. Foi em que época? Isso foi outubro, né? Ainda em setembro. Setembro, 77, né? Outubro é que chegaram o pessoal da aeronáutica. Aí eu fiquei esperando o resultado dessa senhora. Como eu não podia sair de lá, né? Aí o prefeito veio buscar pediu laudo
Aí no laudo constava parada cardíaca. Quer dizer, que nada adiantou das informações que nós demos. Esse laudo hoje a gente poderia encontrar ela aqui, a família dela aqui. Eu não sei. Deve ter no atestado de óbito, né? Ela, não lembra o nome dela? Eu não lembro, porque era tanto, eu era a única médica nessa cidade. Depois eu era tão nova, eu estava com 23 anos, recém-formada. Eu ainda não tinha assim, uma dinâmica de trabalho que eu tenho agora. Eu era muito dispersiva, apesar de ser detalhista, mas em termos de trabalho era muito dispersiva. Você sabe o que falou? Não. Sim. Aí eu esperei, né? Aí veio a resposta. Com isso eu me amedrontei mais ainda do que eu poderia acontecer comigo se eu noticiasse isso. Porque se o próprio Instituto Médico Legal nega a causa mortes, não procura pesquisar nem levar para laboratório, se eu pego e mando um relatório, como eu estava aprontando, que tinha mais de 30 páginas, para a minha Secretaria de Saúde, aí é que eu vou ficar mais desmoralizada, né? Porque eu não vou ter onde me basear. Onde que eu vou me pegar? Com o que eu vejo? Com o que eu escrevo? O que as pessoas me dizem? Aí eu fiquei com mais medo ainda do que eu estava escrevendo. 3 dias depois, passando 3 ruas da casa que eu morava, assim, em termos assim, paralelos, né? Morava uma senhora que eu tinha laços de amizade por ela, porque na primeira semana que eu trabalhava lá, o filho dela seccionou um ramo da artéria femoral com uma tesoura. E eu me lembro bem que ela, desesperada, carregou o filho no colo, juntou o sangue todo numa bacia, na tentativa que eu colocasse de novo. E eu consegui suturar e fazer a hemostasia da artéria femoral precariamente, né? Então, com isso, ela ficou com laços de amizade comigo. E a filha dela mais velha me foi dada como empregada, servir como doméstica, na casa da minha irmã aqui em Belém. Então, ela era uma pessoa normal, costureira, por sinal, costurava, bordava, tudo, nova. Só que tinha um mau hábito de tricotar durante a noite, porque a luz ia embora. Um detalhe que eu esqueci de dizer, que a luz chegava às 6 e ia embora às 9. Olha o dia. Então ela tricotava com lamparina. Nesse dia teve festa, era um sábado, teve festa. E os filhos maiores foram para a festa e ela ficou tricotando, esperando por eles, com a porta da cozinha aberta. Extremamente católica, não acreditava em chupa-chupa. Quando foi por volta assim, de 2 horas da madrugada, eles mandaram me chamar, que ela tinha tido uma crise. E eu fui, morrendo de medo, mas eu fui. Cheguei lá, ela estava. Você sabe o que é pitiar? Pitiar? Sim. Não. Pitiar é um termo médico que a gente usa, quando as pessoas entram em distonia neurovegetativa. A rigidez, tá? O globo ocular revira, atrismo, sabe? E que isso acontece geralmente com grandes sustos, grandes contrariedades ou grandes traumas em pessoas não preparadas psicologicamente. Cheguei, ela estava assim. Aí ela me contou. Assim, aí eu bati, que a gente tem que bater, né? A gente não tem remédio, tem que bater mesmo, focar para a pessoa poder voltar. É uma doença quase que sentimental. Quando ela voltou, ela disse para mim, doutora, me acuda, que o chupa-chupa me queimou. Incrível, na testa, onde eu nunca tinha visto. Ela estava tricotando com a porta da cozinha aberta, o raio entrou e ela ficou paralisada, inclusive queimou o crochê dela. E sabe assim, não era crochê, sabe do que é fio de ráfia? É um fio que é diferente do pano do crochê, é semiplástico. Lembra que a gente faz sacola? É ráfia. Olha, ele chamuscou, ele ficou torto. Só não pegou o metal, né? A agulha não queimou. Ela apresentava queimadura aqui na testa. Na testa. Aí ela me contou, me acuda, me leve para o hospital que eu vou morrer. Vou morrer do coração. Quer dizer, ela ficou impressionada porque a outra já tinha morrido do coração, né? Então ela achou que ela também ia morrer. Aí eu conversei com ela, tá? Eu passei álcool. Aí eu disse pra ela, de manhã você vai para a unidade. Eu tô ficando fraca, até a voz ia ficando mais fraca. Amanhã eu te aplico o soro, tudo bem, fica quietinho. Acontece que, aí eu vim embora, tá? Fiquei impressionada por causa do crochê.
Aí eu vim embora, mas sabe que a vizinhança faz aquele escândalo, né? Nessa época, faziam 2 dias que a equipe da aeronáutica tinha chegado, que eles chegaram 1º de outubro. Eles correram por uma praia, onde eles estavam acampados, chamaram e eles estiveram lá. Escutaram a mesma história dela. Viram a mesma testa, viram o mesmo crochê, deram somalho. Eu nunca me esqueço que ela me levou a caixa depois. Eu pedi para ela não falasse para ninguém. E foram embora. Quando foi de manhã, ela foi me contar e me mostrar a caixa e me pedir para que eu passasse remédio, porque ficou horrível, aquela testa ficou preta. Essa foi a 4ª. Outra foi a 5ª, foi o pescador. Sim, nessa época, Daniel, nós começamos a passar fome. Toda a cidade, pelo seguinte, porque os pescadores, eles saem por volta de meia-noite para pescar. Que é para 5 horas da manhã já está todo pescado. Nós só comíamos peixe, porque lá é uma cidade praiana, não tem carne. Aí começamos a passar fome, porque a metade dos pescadores não iam. E os que iam eram atacados. Eram atacados lá em alto mar. Então foi diminuindo o pescado, nós fomos começando a comer sardinha. Começou a esgotar da mercearia a comida, então por fim, coitada, a gente já comia só feijão com farinha. Era feijão com farinha. Então esse pescador, acho que ganancioso, né? Ter ficado pouquinho só para pescar, ele continuava pescando enquanto os outros não iam mais. Aí a gente começou a comer galinha de quintal, eu não passava fome enquanto o pessoal me dava comida. Aí ele com mais 2, que eles nunca vão pescar sozinhos. Ele foi o barco pesqueiro, ele foi atacado. No meio do mar, ele foi atacado. Não é mar, né? É costa, aquela costa. Ele foi atacado e eles trouxeram para me atender. Velhinho, ele não morreu, mas ele foi queimado, também no peito. Foi no peito. Geralmente eles andam sem blusa, né? Eles andam sem blusa. Eles dormem sem blusa, né? Ele foi atacado. Então, com isso, outro que eu não cheguei a atender, porque caiu ao mar, eles dizem que ele com medo do ataque, ele caiu. O companheiro dele afirma que ele foi atacado e com isso caiu do barco. Esse eu não consegui saber o nome nem atendê-lo, porque ele morreu, caiu no mar. Este não, o primeiro pescador atacado eu atendi. Depois que o outro morreu, que caiu no mar, aí pronto, aí ninguém foi mais pescar. Então, outro que caiu. Depois que o outro caiu, é que ninguém pescou mais. Ninguém. Então a gente fazia o seguinte, dia de sexta-feira à tarde, incrível que eu fazia, pura loucura. Eu ia com uns 11 funcionários que eu tinha da unidade, pescar siri nas pedras. Porque não tinha mais nada para comer nas mercearias, eu sempre pedindo para a secretaria deixar eu passar uns 20 dias em Belém, ela sempre negando. Então nós íamos pescar siri, senão eu aprendi com eles. Eu ia para as pedras, a gente pescava siri e comia. Comia siri. Depois, quando a situação foi piorando muito, aí o prefeito comprava carne em Santo Antônio do Tauá e dava para mim, porque a pretora veio embora, né? Eu morava comigo, a minha comadre hoje em dia. Então foi a primeira que veio embora. Ela passava só 2 dias por semana lá. Aí nós comíamos o que o prefeito trazia. Uma das poucas pessoas que não fugiu foi eu, o prefeito e o padre. O padre, porque talvez não acreditasse, não ligasse, também ninguém frequentava mais a igreja mesmo. Nessa altura? Não frequentavam mais. E esses números foram aumentando, até um ponto insustentável. Eu me lembro que chegou a supervisão da Secretaria de Saúde para fazer a contagem do número de casos de tuberculose. Então eles mandaram 3 técnicos, uma assistente social, uma enfermeira e uma farmacêutica. Aí elas chegaram logo me perguntando, olha, nós não vamos poder dormir por causa do chupa-chupa. Eu disse, bem, mas a maré já secou, não vai poder atravessar, tem que dormir. Porque a maré secava e isolava a ilha de todo mundo, como é ainda até hoje. Já feita aquela seca, ela isola. Aí elas ficaram, era o jeito. Então com isso elas ficaram com mais a minha empregada, incentivando do lado de fora. A gente dormia do lado de fora. A gente botava colchãozinho, deitava e se cobria, tá? Enquanto 2 dormiam, 2 batiam lata, 2 soltavam pistola. Eu nunca dormia só, sempre foi empregada. E não dava. Mas como o meu sono era tão grande que dava, porque eu vivia porre de sono.
tanto ser chamado de madrugada. Então, nessa época, elas puderam constatar, que elas puderam ver no dia seguinte os casos, antes de voltar, que eu tinha atendido, de pessoas que tinham sido atacadas. Com isso, o pessoal da aeronáutica se mantinha assim, muito separado, sabe? Eles fizeram 2 acampamentos, um na estrada e um na praia. Eles eram em torno de 30, usavam 2 brasilhas. Eles entrevistaram todo mundo, a primeira pessoa que eles foram foi comigo, com o padre, com o prefeito. Eles procuravam entrevistar todo mundo, mas assim, uma coisa assim tão sigilosa, tão... Ninguém soubesse. Por favor, não diga nada, me descreva, me desenhe, mas não fale para ninguém. Ou se você não quer saber, não vai perguntar, né? Eu sou dessa opinião. Aí foi quando chegou o bendito dia que eu fui consertar a clavícula de uma criança que estava quebrada na unidade. Aí eles foram ficando descarados, sabe? Eles passaram a aparecer cedo. Sim. Os aparelhos, as luzes, eles não Porque esperavam à geralmente eles noite. apareciam em que horários? À noite, normalmente depois que a luz da cidade apagava. Às 9 horas da noite? Eles começavam a aparecer a partir das 10? Das 10 até 4 da madrugada. Até 4 da madrugada. Depois desapareciam. Mas ao mesmo tempo, esses objetos apareciam 1, 2... Não, primeiro apareciam isolados. Depois eles apareciam em vários lugares. Não podia ser o mesmo, né? Se atacava uma pessoa no Genipaúba, uma no Furo da Laura e uma na fazenda, não podia ser o mesmo. Em horas idênticas, depois eles começaram a ser vistos em grupos de 3. Mas sempre depois que a luz apagava, porque tanto na sede como nas 7 localidades, a luz era só de 6 a 9. Da tarde? Das 6 da tarde às 9 da noite. Porque a prefeitura é muito pobre, não podia pagar o óleo diesel. Com o passar do tempo, quando completou 1 mês já de sufoco, eles passaram assim, não sei se eles começaram a ter desespero, eles começaram a aparecer cedo, antes até da luz ser ligada. Foi dessa vez que eu vi, que eu nunca vou esquecer na minha vida, se eu viver 100 anos. Eu fui consertar a clavícula do menino na unidade, a unidade ficava 3 quarteirões da minha casa, só areia branca, mas como eu já tinha medo de ir sozinha, eu fui com uma das empregadas, dona Josimal, na mulher. Aí consertei, engessei a clavícula do menino e vim embora. Era 6 horas da tarde e eu já vinha morta de fome nessas alturas. Quando nós chegamos, assim, faltando uns 20 metros para nossa casa, ela começou a puxar a minha bata e dizia para mim, doutora, e eu, o que é, menina? O que é, menina? Mas eu olhava para ela e não para cima. Aí ela olhou ela apontou para cima e caiu. Ela caiu. E eu, em vez de olhar para cima, olhei para ela, porque ela era muito obesa, né? Eu olhei para baixo, porque eu olhei para cima e nunca vou me esquecer. A coisa mais linda que eu já vi na minha vida, chega até me arrepio. Deixa eu te descrever. Você sabe assim, quando é um cone, eu sempre imaginei que os discos voadores fossem discos. Chatos, parece prata, né? Eu nunca imaginei que eles fossem compridos, mas ele estava tão baixinho que eu tive medo. Meu medo maior foi que ele descesse. Porque ele vinha tão baixinho que eu tinha a impressão que ou ele estava em pane, porque até então, Daniel, até o dia que eu vi, eu ainda tinha o descrédito. Eu ainda achava que era alguma coisa que causava isso. Porque eu nunca podia imaginar que ele existisse realmente, que ele fosse palpável. Ele era comprido, eu vou descrever bem como eu descrevi para eles, comprido, assim, cone, né? Um cilindro. Cilíndrico, metálico. Agora, o andar dele, ele não andava assim, olha. Ele andava assim, em espiral. O objeto andava em espiral. Ele não andava assim como um dos nossos aviões, né? Eles andavam assim, olha, lindo. Com 2 tipos de luzes. Por isso que ele chamava atenção. Pela cor extremamente prateada, prateado lindo no céu azul, né? E embaixo ele tinha 2 tipos de coloração. Ele tinha coloração violácea. Embaixo?
embaixo e avermelhado em cima. Mas a coisa mais linda que eu já vi. Era violado, era. O roxo era embaixo e o vermelho era em cima. À medida que ele andava assim, ele ia deixando aquele rastro de luz belíssimo como eu nunca vi na minha vida. Aí, naquele desespero, aí todo mundo começou a correr para dentro das suas casas, o pessoal que estava na rua, todo mundo começou a fechar a janela, a porta, ninguém me ajudou a juntar. Começaram a fechar e a gritar, corra, 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 corra. E ela muito gorda, eu me lembro que eu peguei pelas axilas e fui puxando pela terra, que era areia branca. Quando chegou na batente da minha casa, eu não consegui subir com ela. Entrei na minha casa, deixei ela lá na batente e ficava da porta, gritando para que ela entrasse e ela lá, desfalecida, porque eu não sabia se eu me salvava. Olha só como nós estamos egoístas, né? Instinto de sobrevivência. Eu não sabia se eu me salvava ou se eu puxava a pobre, que ficou sozinha na rua, não ficou um cachorro para salvar a mulher. Colares, na sede onde eu morava. Esse objeto ficou muito tempo lá? Não, olha, ele vinha nesse sentido, a Sônia. Como se ele estivesse descendo, por isso que eu não socorri. Porque eu tinha a impressão que ele ia descer na praia, na beira da praia. Depois ele levantou. Eu não sei calcular metros em altura, não tenho a mínima noção. Mas ele é o tamanho desse prédio aqui? Ele? O objeto. Eu acredito que ele era maior. Senão eu não tinha. Esse objeto era estreito, né? Era estreito. Eu tive a impressão, quando eu estava na Ele porta... rodava também? Ele em torno de si? Ele em torno de si rodava. Ele não andava assim, ó. O que fazia ele ser bonito era exatamente esse movimento que ele dava, essas voltas. Que aí deixava os rastros de luz. E o que eu queria te dizer é o Foi seguinte... ruído também? Não perceberam ruído? Olha, eu não escutei, mas todas as pessoas que se disseram atacadas e que viram quando eles puxavam o peixe, eles faziam, parece assim, um assovio. Sim. Um assovio bem discreto, assim, parece que tivesse assim, abafadores. E outra coisa, ele ficava paradinho no ar. O objeto, ele parava. Duas das pessoas atacadas, não as primeiras, que as primeiras ficaram em choque, mas duas lá do meio, mais ou menos, diziam para mim que quando ele recolheu o peixe, que elas corriam para ver, ele estava parado. E ele baixava muito para jogar o peixe. Eu acredito que ele baixava a metade do que a altura que eu vi para jogar o peixe. E eu achava que ele era estreito pelo seguinte, porque ele era bem mais comprido do que largo, como se ele fosse tripulado por pessoas sentadas. Só que eu nunca vi nem janela, eu não consegui ver nem janela nem porta. O corpo era só metálico. É só metálico, mas um metálico lindo. Não é como o nosso inox, sabe? Não é como o nosso alumínio. É um metal bonito, que brilha, assim, extremamente polido. Isso era quase 6 horas da tarde. Isso, eram 6 horas da tarde. Então ele desapareceu nunca mais. Foi a única ocasião Que eu vi. Aí eles continuaram apareceram depois na própria praia, depois na praia mesmo, eles apareceram 3 horas da madrugada, na tentativa de pousar, quando a aeronáutica começou a olhar pelo telescópio. Depois eles tentaram pousar, isso já estava invadindo novembro, tá? Aí eles tentaram pousar no campo de futebol, quando a aeronáutica chegou, mas esse em vez ele baixou tanto que ele ficou menos de 50 metros. Menos de 50 metros. Inclusive as pessoas perceberam bem que ele não tinha portas nem janelas, não sei como é que eles podiam ter porta nem janela. Foi quando a aeronáutica chegou que eles estavam batendo latas, soltando pistolas tão próximas que assustaram eles, e eles foram embora. Aí isso já era novembro. Quando chegou dia 11 de novembro, eu pedi transferência, porque eu estava na zona do Salgado, né? Aí pedi transferência para a zona Bragantina. Incrível. Eu cheguei na zona Bragantina, com 15 dias eles começaram a passar para lá. Quer dizer, foi exatamente quando eles invadiram 78, porque durante 77 eles só ficaram na zona do Salgado, que é a zona praiana. Vigia, Mosqueiro, Baía do Sol e Colares. Essa é a zona do Salgado. Quando chegou 78, eles foram para a zona Bragantina, que é a zona de estrada. Foi onde eu fui trabalhar, em Orem, onde eu passei 2 anos. A primeira pessoa que eu atendi foi um tratorista de uma fazenda.
Também queimado. também queimado. Aparece também aquele buraquinho. Os 2 buraquinhos, esses 2 buraquinhos nunca deixaram de aparecer, uma constante. Esse rapaz, ele estava trabalhando, invadiu pela noite com um trator na fazenda. Era fazendo o que com o trator, não sei. Sei que ele me dizia que estava usando o trator. E já era por volta de 9 horas da noite, quando ele estava usando o trator. Quando ele foi atacado pelas costas. Completamente pelas costas. Aí eu atendi mais este rapaz, atendi mais uma senhora de uma localidade chamada Orelha, Mucambo. Ela também disse que deixou a roupa próxima ao Igarapé e passou das 6 horas, ela não recolheu. Quando se lembrou já era noite, então eles não gostam de deixar a roupa estendida no sol, né? Durante a madrugada, que eles acham que o bicho vai passar e vai dar doença. E ela foi, recolheu e foi atacada. Tá? Também nunca atendi ninguém atacado da cintura para baixo. Sempre era para cima, ou face, ou tórax, ou costa. Foi atingida. Foi lá em Orem que houve um boato que tinha caído na nave? Em 78, 79, não. Eu passei lá. Inclusive, eu me lembro que nessa época, um helicóptero tentou pousar na cidade e as pessoas pensavam que era chupa-chupa. Fizeram um escândalo. Caiu tanta gente dentro do rio, que lá é que começa o rio Guamá, né? Eles quebraram toda a cerca da minha casa, subindo para tentar pegar, porque nunca tinham visto um helicóptero. E o helicóptero foi pousar porque perdeu de número. Um helicóptero da Petrobras, uma coisa assim. Então quis pousar atrás da minha casa, porque atrás da minha casa ficava o rio, então tinha aquele descampado, em Orem. Então ele tentou pousar e a população pensou que era o chupa-chupa, tentou. Quase mata o piloto de susto. Lá em Orem eu atendi 3 pessoas. Isso já 78. Para viajar. E quando chegou, Primeiro semestre. aí pronto, aí ele desapareceu de lá. Aí ele começou, segundo algumas pessoas, a aparecer na capital, mas esporadicamente, assim, muito longo. Inclusive eu tenho um colega, ele foi embora daqui, o nome dele é Eduardo. Ele foi embora. Ele é formado em economia. Então ele era fiscal da fazenda. Sabe o que é fiscal da fazenda, né? Todos os caminhões que saem. Então ele ficava, o horário dele era de 8 às 3 da madrugada, 3 da madrugada pegava 8. Então ele estava dirigindo a rural da repartição e veio para casa para dormir, que de manhã cedo ele tinha aula na universidade. Ele veio chegando de Marituba, porque a central de fiscalização é lá. O raio incidiu sobre ele, ele ficou tão desesperado que meteu a rural dentro d'água, naquele laguinho que tem naquela baixa. Você já viu aquele lago que tem? Casa não deu, pois ele caiu com a rural lá. Mas ele não chegou a se queimar, porque o raio foi através do vidro. Mas ele ficou tão tonto, ele não vive esperando, depois daquelas pessoas que não acreditam em nada, né? Nada existe para ele, caiu. Esse raio sempre era a mesma cor, era que sempre azulado. Azulado. Nunca amarelo. Era o detalhe que mais eu perguntava, porque às vezes eu pensava que as pessoas, para fazerem medo para as outras, focassem a lanterna. Eu imaginava assim, será que as pessoas não estão acendendo a lanterna em cima das outras? Sabe? Porque a gente, quando não acredita, Daniel, a gente fica pensando em 1000 hipóteses para não ser, né? Eu ficava pensando, será que minha lanterna, a luz da lanterna é amarela, né? Não, é azul. Eu digo uma coisa, não soubesse algum relato de que essa luz ela era densa, a ponto de que os impactos. Tanto era que eles não se moviam. Ela era tão forte, tão poderosa, que quando eu dizia para ele, mas por que o senhor deixou ficar queimado desse jeito? Por que o senhor não gritou? Por que o senhor não correu? Não se levantou? Não pode, fica totalmente esmagado. Esse esmagamento é que eles chamam de paralisante, ou seja, eles não podem se mover. É como se houvesse uma compressão. Aí depois disso eu tentei estudar alguma coisa sobre isso, porque era tanta gente que procurava, né, para saber os detalhes. Não soube nenhum evento que eles tinham pousado lá em Polaris? Não, eles nunca chegaram a pousar, porque o dia que eles quiseram pousar, eles não deixaram.
Eu acredito, viu? Eu não sei nada sobre ufologia. Inclusive, até 1977, eu jurava que ela não existia. Eu afirmava e até debochava. Eu acredito que eles fossem uma esquadrilha perdida, desgarrada, sem energia. De seres assim tão superiores a nós, que conseguem sintetizar a nossa energia como combustível. Só pode ser essa explicação que na minha cabeça... Eu particularmente, eu não estou dizendo nenhuma hipótese para justificar, porque realmente é o grande número. Os bipolares, a média de pessoas atingidas desde setembro até o final do ano, quantas pessoas tu acha que foram? Totalizaram mais de 35 pessoas. Que eu atendi sem contar aquelas que se tratavam sozinhas. Ah, é? É, porque tinha outras que se tratavam sozinhas. Era tão longe da sede que não tem meios de transporte, é picada. Que às vezes dá 40 quilômetros de picada. O cara não vai, né? Passa qualquer coisa, vê o que eu passei para o outro que foi atacado do vizinho. 35 pessoas mais ou menos Contadas porque eu fiz o relatório e depois, por medo, rasguei. Por medo, vergonha, sabe? Principalmente porque não se perdoa certas coisas a um médico. Isso é muito próprio nosso, brasileiro. O médico não pode ser espírita, o médico não pode ter religião, o médico tem que ser um cientista em potencial e só acreditar na matéria e na ciência. Talvez, se eu fosse uma profissional de outra área, eu falasse, dissesse, escrevesse abertamente e não sofresse críticas. Até meu marido, que não me conhecia nessa época, ele só acredita porque ele sabe o quanto que eu sou honesto e detalhista. Mas se outra pessoa contar para ele, ele não acredita. Ele é totalmente discreto. Ele é o típico médico, ateu em todos os sentidos. Nesse caso lá em Polares, a aeronave ficou muito... Eu saí e elas ficaram. Só saíram de lá fim de novembro, quando não apareceu mais nenhum caso em Polares. Quando foi passando a Bragantina, eles não foram mais. Depois, passados muitos anos, eu acho que foi este ano, no princípio deste ano, eu assisti um documentário feito lá em Polares, pela aeronáutica. Não sei se você viu, lá em Curitiba. Foi no Fantástico que apareceu. Agora, eu acho que foi no princípio desse ano. Foi pequenininho, sabe? Não foi grande, não aparecia assim tantos detalhes. Interessante, realmente. Todas as pessoas apresentavam Queimaduras, alopecia e dois orifícios paralelos. Em geral, elas viam um aparelho, né? Algumas. No princípio, elas não ouviam porque elas estavam tão assustadas, Daniel, que elas não procuravam saber nem de onde vinha aquilo. Mas com o passar do tempo, assim, de vários casos, quando elas conseguiam que aquele feixe recolhia, tu sabe o que é que acontecia? Eles corriam para saber de onde vinha e eles diziam para mim que ele ficava parado com esse barulhinho assim, até que ele subiu bem discreto, depois ia embora. Era luminoso, não lembra a descrição que as pessoas faziam da época do aparelho? Sempre luminoso, mas nunca me disseram se ele era assim, formato. Talvez porque eles não saibam, né? Não saibam descrever formato de coisa, mas sempre luminoso. E coisa que mais eu prestei atenção foi o formato, porque eu pensei que ele era chato. Fiquei decepcionado quando eu vi que ele era comprido. E não houve nenhum caso, não soubesse nenhum caso assim, que a pessoa foi levantada, carregada por um raio. Não. Ou telhas, vegetação. Não, telhas sim, pessoas não. Foram levantadas. Inclusive aquelas telhas assim que tinham uma folga de 4, 5 dedos, pessoas que eram atacadas pelo telhado, quando ele retirava seu feixe, no lugar onde ele tinha colocado o feixe, não era 4 dedos só de falha de telha, eram rombos. Mas eles não quebravam as telhas, é como se eles empilhassem. Você entendeu? Afastassem. Puxassem assim. E não partisse nem derretesse. Por isso que eu digo que eles eram pessoas bem mais desenvolvidas que a gente, porque até educadas eles eram. Não eram vândalos. Afastavam para aumentar a área, né? Para a penetração do outra coisa, a maioria das pessoas que eram atacadas estavam no sol. Não. Talvez estavam. A maioria estava acompanhada.
um colega. Geralmente assim, eles dormem em barracões, né? 4, 5 redes armadas. Inclusive quando eles pedem socorro, geralmente quem socorre são os que estão do lado. Eles não eram assim, não eram vítimas solitárias. Eram poucos eram solitários. Só aqueles rapazes que vinham da festa, né? Namorando. Mas assim, a maioria sempre estava dormindo em compartimentos com outras pessoas. Eu sei bem. Eu escrevia tudinho, tudo que acontecia, que eles me contavam. Pois foi um relatório que se perdeu, né? Perdeu talvez por covardia, né? Maturidade. Seria um documento Maturidade, porque naquela época eu estava com uma idade, eu descrevia o das pessoas, ia grampeando, né? Para mostrar. E quando começou aquela história do Renato Chaves negar, até os exames do hemograma eu botava resultado. Todos eles apresentavam anemia. Todos. Não ferropensa, né? Era por volume, era por número de hemácias. Isso que coisa fantástica, né? Eu acho, Daniel, que esta senhora morreu porque ela deve ter sido sugada em uma quantidade excessiva. E ela tinha um agravante cardíaco. Que depois a família dela dizer, ela era uma cardíaca, dessas cardíacas comuns que não tem grandes problemas. E diz uma coisa, essa anemia, ela era acentuada em termos assim? Era, por exemplo, eu não sabia quanto eles tinham antes. Certo. Mas quando eu fazia a contagem de hemácias, a hemoglobina ficava igual. Certo. Elas ficavam em torno de 3 milhões. 3 milhões já é muito pouco. 3 milhões, 3 milhões e 100. E a astenia que eles insistiam em dizer que sentiu. Tu sabe o que é astenia, né? Aquela fraqueza muscular. Inapetência. Durante 2, 3 dias eles pouco força tinham de andar. Não queriam se alimentar, mas depois desaparecia. Só ficava engraçada a queimadura quando a pele ia saindo. Depois voltar tudo normal. Normal. Esses buraquinhos ficavam um tempo? Ficavam muito tempo. Inclusive eles eram entumecidos. Eles eram um pouco elevados. Uma papila. Tinha, buraquinhos, Quer que eu faça aqui pra ti? Elas ficavam assim, olha, uma do lado da outra, muito paralelas, mas uma flora de todos. Nenhum eu deixei de encontrar. Aqueles que eu não encontrava enquanto estava aquilo enegrecido, quando a pele começava a cair, estava lá, exatamente no lugar onde eles diziam que mais ardia. Porque esse era o único sintoma que eles sentiam, era o ardor. Naquele lugar, era a que mais ardia. E ficava assim, essa brotoeja assim levantada. E nunca ninguém conseguiu me explicar. De repente desapareceu e me diz outra coisa. O período agora, geralmente a partir da hora que pagava a luz, até mais ou menos 4 horas da madrugada. À medida que o sol começava a clarear, eles desapareciam. Os galos começavam a cantar. Não sei que era quase de dia. De dia não, só por fim, que eu acho que eles já estavam em desespero. Eu acho que eles já estavam tanto tempo perdidos que eles começaram a entrar em desespero. Eles começaram a aparecer 6 da tarde, 7 da noite. Que aí a gente já não tinha mais sossego, porque o batimento de lata começava às 5 da tarde. Eles passavam em voo rasante, né? Voo rasante, depois subiam. Eles tentavam, eu tenho a impressão, viu, Daniel, que eles tentavam ver como era a receptividade. Nossa. Como é que nós vamos aceitar? Havia interferência nas rádios, o pessoal que não ligava a rádio nessa ocasião? Olha, eu não sei se eles ligavam o rádio, só sei que nessa época a televisão não pegava. Não pegava. Durante o tempo que lá eles estiveram, foi o pior tempo, não se pegava absolutamente nada, era só líquidos, chuviscos, aí de repente aparecia a imagem e desaparecia. Quando antes, sempre pegou. E hoje em dia pega. Rádio eu não sei. Na época e depois, na época que eles estiveram lá, né, setembro, outubro e novembro, ficou péssimo, a gente não acompanhava uma novela. Podia ter antena que tivesse. Os pescadores escreviam, geralmente parecia uma bola imensa, depois escreviam outros, né? E eles geralmente, às vezes, iam ao mar, né? Eles iam ao mar. Não soube de algum boato de que saindo do fundo do mar? Não. Sempre disse. Sempre disse.
Não voltaram. Não voltaram. Nunca eles vieram de baixo. Se fosse de baixo, eles iam confundir logo com monstros marinhos, mas não, era assim que eles viram. Coisa mais linda, você já viu? Você nunca viu? Coisa mais linda. Ela é uma coisa assim, extasiante. Fica em êxtase. Porque tu acreditas, mas se tu não acreditasses, a gente fica pasma, porque a gente não sabe o que é aquilo e quer entender. Aí os sentimentos da gente se misturam. Curiosidade, tá? Admiração, medo, pavor, tudo fica. E a gente não sabe o que a gente faz. Se olha, agora, eu só reparei bem, porque meu marido disse que eu tenho um péssimo defeito, é o detalhe. Por exemplo, se você sair daqui, eu sei com que roupa você estava, todos os teus detalhes. A mesma coisa é na minha vida, nos detalhes. Então eu reparei, mesmo apavorada, olhando para cima e para baixo, correndo e entrando, eu olhei, eu queria ver detalhe por detalhe, porque eu queria entender o que diabo era. Que para mim era uma coisa nova. Foi depois disso que eu fui ler aquele livro, Eram os Deuses Astronautas. Eu me deu o trabalho de ler 3 vezes para ver se eu entendi. Um verdadeiro caos na cidade. Fumo enorme. E vigia? O que foi vigia? E vigia foi muito pouco. Porque a maior área de atuação deles foi Colares, porque a população é 10 vezes inferior à vigia. Colares era a vila de vigia. E há 24 anos atrás ela se tornou município. E foi rebaixada 3 vezes a vila, por falta de condições financeiras. Então Colares pertence à vigia, 3 vezes se tornou município e 3 vezes foi rebaixada. Agora pela 4ª vez é município. Agora é município de Colares. Então eu acredito que devido à população ser bem menor, o povo ser mais atrasado, eles acharam que daquilo que eles observaram, eles preferiram lá. Poxa, a população 800 pessoas numa vila para Vigia, que Vigia tem 70 mil habitantes no município, Colares na ilha toda tem 6 mil na ilha inteira. A Colares é do tamanho do Mosquito ou maior? É de um tamanho bem grande. Não, vou te dizer, ela é bem menor, bem redondinha. Colares. É. Colares é a primeira ilha do arquipélago do Marajó, mais próximo ao litoral, bem redondinha. É menor, bem menor. É fácil de você atravessar. Tem a balsa, agora já tem uma rampa. Quando a maré seca, a gente não entra nem sai na ilha. Tem que esperar que ela encha novamente para a gente poder passar com o carro na balsa. Senão você bate tudinho. Não tem condições de subir na balsa sequer. A vila fica a 14 quilômetros para dentro. Não, para dentro. A sede do município fica a 14 quilômetros para dentro da ilha. Ou seja, do lado de lá. E a praia é bem próxima. A vila é na praia. A gente entra pelo fundo da ilha, pela parte de água doce. Tá? E a sede fica na parte de água salgada, do outro lado. No Colares tem algum marjozinho, você saiba, algum interesse mineral? Não tem mineral nenhum. Só pesca, nem agricultura. Porque foi contaminado o solo pelo fusário, né? Então lá a agricultura é péssima, acabou, é só pesca. O pessoal de lá só vive da pesca. Povo extremamente atrasado. O nível cultural deles, eu acho que o nível médio deles é a primeira série primária. Lá só tem até a 5ª série agora, depois que se passaram tantos anos, né? Não, porque tem muitas comadres lá, elas sempre... Me diz uma coisa, mais ou menos quando começou foi setembro. Setembro depois da Semana da Pátria, de 77. Aí Terminou novembro. Aí eles mudaram de área. Mas já com pouca frequência. Bem pouco mesmo, porque quando eles foram para a Zona Bragantina, Orem, Capitão Porto, Itu e Bonito. Bragança e Capanema, mas muito poucos. Eu acho que os últimos, né? Sempre aquela mesma característica. Mesma característica do orifício que eu encontrei em todos. E a queimadura sempre aquele peixe que ia, poxa, para as outras pessoas. E depois que tirava.